Glória a Deus, que bom que você está aí, que bom que estamos juntos mais uma vez, mais um domingo, ainda que sem cultos presenciais ainda, mas estamos juntos aqui, a palavra, essa verdade, já eu quero falar a respeito de culto presencial. Estou feliz porque esse período está terminando, mas a palavra continua viva, continua cheio de graça, continua verdadeira e libertadora na vida de todas as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais uma manhã, para recebermos mais dessa palavra, dessa verdade, daquilo que Cristo ele ofereceu e proporcionou para as nossas vidas. Vamos à nossa declaração inicial. Em nome de Jesus, repete aí comigo: eu confesso, eu declaro que a partir de agora eu serei ensinado, eu vou me permitir ser ensinado, permitir-me ser transformado e grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Amém, glória a Deus pela sua vida. Como eu estava falando agora mesmo, cremos que a partir do domingo que vem, dia 18, no período da manhã, dia 18, domingo, 9h30 da manhã, teremos os nossos cultos presenciais reabertos. Você pode falar assim: pastor, mas já tem igreja que já está funcionando, que nem abriu, e o Sal da Terra você fechou. Olha, de verdade eu achei prudente, foi um cuidado que nós aqui da igreja quisemos dar para os frequentadores aqui, sabendo que nós temos essa palavra, essa qualidade de transmissão excelente, para que você não ficasse sem participar aqui da igreja, ainda que não fosse de uma forma presencial. Então tudo já está programado, até diminuímos um pouco o número de cadeiras aqui para readequar ao protocolo aqui da vigilância aqui de Poços de Caldas, mas já estamos todos preparados e ansiosos na expectativa de que domingo que vem, 9h30 da manhã, estaremos aqui novamente reunidos. Como às vezes eu falo, eu estou com saudade do barulho de igreja. O que é barulho de igreja para mim? Um louvor, uma adoração, e aí existem palmas, existem glórias, irmã Nízia? Existem aleluias, existem amém, existe barulho de igreja, Eu não vejo a hora de voltar a salinha das crianças aqui para elas serem ensinadas, e é um outro barulho que me agrada demais. Quando termina o louvor eu falo assim: as crianças podem ir lá para dentro, nas suas respectivas salas. Rapaz, pensa, gente, temos e voltaremos a ter aqui 50, 60 crianças. Pensa o barulho de crianças correndo e desesperada, com fome e sede daquilo que elas vão receber, que é a palavra de Deus na linguagem delas, do jeito que elas vão entender e poder aplicar e serem beneficiadas na vida delas. Amém? Já quero fazer um convite para você a partir de domingo que vem. Eu falei que hoje nós falaríamos a respeito da volta de Jesus, e essa semana Deus foi trabalhando no meu coração, e ao invés de um culto nós faremos 3 cultos. Então domingo que vem falaremos a respeito das dores que Jesus disse, que no início, no princípio, seriam as dores de parto, como de uma mulher que estava grávida prestes a dar à luz. Então, semana que vem nós vamos falar sobre esses sinais que estão acontecendo, que nós estamos presenciando. Na outro domingo falaremos a respeito do arrebatamento, o que a igreja receberá e presenciará no céu durante 7 anos. E infelizmente aqueles que estiverem na terra presenciarão 7 anos aqui. E no último domingo, no terceiro domingo, a partir da semana que vem, eu quero compartilhar com vocês a respeito da volta de Cristo, da chamada parousia, Jesus e os anjos guerreando ali na batalha do Armagedon, a igreja voltando para reinar durante 1000 anos com Cristo aqui nessa terra, depois a prisão de Satanás, depois a prisão definitiva de Satanás, o juízo final, e depois, como João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Meu irmão, é um assunto que, modéstia à parte, eu conheço um pouco e adoro compartilhar. Isso traz para mim não medo, muito pelo contrário, isso para mim traz segurança. Como disse Paulo, consolai uns aos outros com essas palavras. Então tudo que nós estamos passando, tudo que virá a acontecer nesses últimos dias, nesse último tempo da igreja aqui nessa terra, a partir de domingo que vem, meu irmão, se você puder, esteja aqui conosco. Se não, assista em casa e acompanhe esses próximos 3 domingos a respeito do final dos tempos.
Tenho certeza que você será grandemente abençoado e você sairá desses encontros com segurança e com certeza maior ainda do amor de Deus pela sua vida. Amém? Mas para não ficarmos nada, menos do que Deus tem para as nossas vidas, a partir da semana que vem, Deus tem algo fantástico para mim e para você hoje. Quando a gente pensa assim, a série Emanuel continua, o Jesus que? E hoje é o Jesus que Ele é o Senhor, Ele é o dono do tempo, Ele comanda, Ele administra o tempo está nas mãos do Senhor, e não é o tempo nosso de 24 horas, esse é o tempo humano, o tempo do Senhor, o tempo Kairos de Deus, o Cronos do homem, o Kairos, o tempo do Senhor, o tempo em que Ele realiza, o tempo que Ele faz o que Ele quer. Ele é o Senhor do tempo e o Senhor do espaço, Ele faz na hora que Ele quer, e Ele age em qualquer outro lugar que Ele desejar agir. Onde a tua fé alcançar, onde você e eu crermos que Deus é capaz de realizar algo, Deus realiza aqui, Deus realiza lá, Deus realiza em todos os lugares, porque Ele é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor do espaço. Amém? Essa série, nossa, Emanuel, o Deus conosco, como que eu posso ser beneficiado com aquilo que Cristo já fez em favor da minha vida? Eu tenho sido grandemente abençoado, descobrindo cada vez mais todos os recursos que Jesus ele disponibilizou gratuitamente para mim e para você. Eu tenho crescido muito, aprendido muito, espero que você também esteja nessa vibe, nessa pegada, nesse crescimento. Se você não assistiu os últimos cultos, assista, nós estamos desde o final do ano passado, nessa série, o Deus Emanuel, o Deus conosco, como posso ser favorecido ou abençoado com esse Cristo maravilhoso em favor das nossas vidas. Hoje, volto a dizer, o Senhor que é o dono do tempo, Ele é o dono do espaço. Existem dois princípios para nós estabelecermos essa caminhada, esse ensino. O primeiro falando de Jesus ser o dono do tempo, Deus ser o dono do tempo. Olha o que está escrito aqui em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Pedro fala assim: contudo, amados, há um princípio que você e eu não podemos esquecer. Que princípio é esse? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Pedro está falando aqui, rapaz, Marcelo, meus irmãos queridos e amados, vocês não podem esquecer desse princípio. Qual? O princípio que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso fala de um senhorio de Deus em relação ao tempo. Isso fala da capacidade de Deus de agir atemporal. Um Deus que é atemporal, um Deus que não tem ele precisa de um tempo, ele precisa disso ou daquilo, não. O que nós vamos falar hoje é o seguinte: nossa, no meio dessa pandemia, a minha vida virou do avesso, minha vida financeira, meus recursos, minha vida profissional, minha empresa, meu trabalho, meu isso e meu aquilo, eu perdi tudo. E agora, para eu recuperar tudo isso, rapaz, eu não sei nem quanto tempo vai gastar para que todo esse caos que foi causado agora pela pandemia, isso seja novamente restabelecido na minha vida. E aí às vezes a pessoa faz uma conta, não, vai demorar demais. Meu Jesus amado, quando que isso? Você e eu, nós vamos aprender hoje de um Deus que, e aí, você crê? Eu creio. Sabe que uma frase que Deus falou comigo? É assim: o milagre, ele não precisa de tempo, ele precisa de fé. Para o milagre acontecer, ele não demanda tempo, ele demanda fé. O que Deus ele requer da minha vida é fé, é acreditar que Ele acredita que pode realizar todas as coisas, acreditar que Ele pode, acreditar que Ele é o Senhor do tempo, que eu posso dormir de um jeito e acordar de outro, que basta uma palavra de Deus e tudo muda. Por quê? Porque Ele disse, Ele é o Senhor do tempo, Ele não está aprisionado ou limitado nesse mundo natural e terreno, nesse tempo cronológico, nesse tempo de um dia são 24 horas. Que Deus abençoe essas vidas em nome de Jesus. Então você e eu vamos aprender hoje que Deus é o Senhor do tempo. 1000 anos, pensa 1000 anos, pastor, nem alcanço. Então para Ele é como se fosse um dia, 24 horas como 1000 anos, e 1000 anos como 24 horas. Que Deus é esse? Que pode agir
né, de uma forma absurdamente poderosa e suficiente e surpreendentemente nas nossas vidas. E outro aspecto é o quê? Um Deus que é o Senhor do espaço, um Deus que age. Age na onde? Na onde existir fé. Na onde uma pessoa, essa pessoa somos você e eu, nós somos crentes, nós cremos em Cristo, nós cremos que Ele é capaz de realizar coisas infinitamente maiores do que nós pedimos ou pensamos. Essa é a nossa fé, que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, que Jesus é o dono de todas as coisas, é o Jesus que age em favor das nossas vidas. Age independentemente do local, independentemente do espaço, independentemente do lugar. Ele age onde existe fé. Romanos 8, 28, olha que bacana esse texto. Estamos certos, você e eu precisamos ter essa fé, essa convicção, estarmos certos de quê? De que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar. Presta atenção, Ele age em todas as coisas com o propósito de beneficiar. Ele é um agente beneficiador daqueles que o amam, daqueles que foram chamados conforme o seu plano. Esse texto aqui, ele é esclarecedor, porque tem uma outra tradução que fala, Deus age em todas as coisas, e as pessoas acham, vão cercar nessa pandemia. Deus é o autor da pandemia, porque você vai ver, Deus está agindo, Deus isso e Deus aquilo. Não, Ele não é o autor da pandemia. Como diz o meu amigo e mentor, posso dizer hoje, Joseph Prince, um grande pregador do Evangelho da Graça, lá de Singapura. Não é o grande, ele é o maior. Depois de Paulo, nunca vi uma pessoa conhecer e pregar e falar, explanar tão bem a respeito da graça. Ele fala assim, Deus não, no céu, meu irmão, não existem vírus para Deus enviar para a terra, para punir a terra, para matar homens, para destruir vidas, para causar tragédias em famílias. Você e eu precisamos, volto a dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele fala, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, uma vida plena, uma vida abençoada. Você está sendo abençoado com a pandemia, meu irmão? Não estou, pastor. Então Deus não é o agente causador da pandemia. Deus não é o que, aleluia, Ele não é o que injeta o vírus. Ele é o que injeta a vacina que cura, que transforma, que abençoa vidas. Amém? Ele é o remédio, Ele é a cura, Ele não é a doença e a dor. Até um dia desse eu preguei, né? O Jesus que levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele levou doença e enfermidade, Ele não trouxe doença e enfermidade. Ele não é o agente que introduz doença. Ele é o agente que leva a doença, que remove doença, que nos cura, que nos liberta. Esse é Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Emanuel, que está presente, que é real, que está vivo e que Ele tem o poder de realizar todas e grandes coisas em favor das nossas vidas. Deus age em favor, Ele é o agente, Ele é um favorecedor, Ele é um beneficiador. Então tudo aquilo que me beneficia, que me favorece, que melhora a minha vida, você e eu não só podemos, mas nós devemos, né? Direcionar, reconhecer que é Deus quem está fazendo essas coisas boas nas nossas vidas. Lá em Tiago, Tiago diz o quê? Não vos enganeis, falando que Deus, Ele é o autor de coisas boas, Ele é aquele que envia coisas boas, Ele é aquele que não muda, Ele é o autor de coisas boas. Então, dois fundamentos: Ele é o Senhor do tempo, 1000 anos como um dia como 1000 anos, e Ele é aquele que age independentemente do lugar, para nos favorecer, para nos beneficiar. Amém? Pandemia, agente, diabo, demônio, pecado, desobediência de Adão e Eva. Quem é o reagente? Quem é aquele que vai mudar a história? É Deus. Quem está trazendo cura, saúde, vacina, remédio, transformando vidas, salvando vidas? O Senhor. Ele veio para trazer vida, e uma vida em abundância. Amém? Nunca fique em dúvida.
Ele disse sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Então o que é do diabo? Coisas que trazem destruição, que trazem morte, que trazem transtorno, tragédia e fatalidade na vida do ser humano. Do outro lado, o sim. O sim é um Deus bom, um Deus que nos ama, um Deus que age sempre. Independente das coisas, Ele sempre age em favor das nossas vidas. Amém? Rapaz, vamos caminhar aqui então. Um Deus que é o Senhor do tempo. Nós vamos ler agora um texto que está em João capítulo 2, quando Jesus é convidado, ele e os seus discípulos, são convidados para participar de um casamento. E no meio desse casamento, na festa do casamento, acaba a bebida, acaba o vinho. Vamos caminhar junto, vamos aprender um trem aqui. Então quando acabou, Jesus fala assim, estavam ali, João 6 a partir do verso 2, capítulo 2, verso 6, estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava, vou traduzir aqui para vocês, entre 70 e 90 litros. Então vamos arredondar para cima. Então cada um levava 100, cada jarro desse tinha 100 litros de água, e então eram 6, então tinha de 500 a 600 litros de água. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, meu amigo, todo homem serve primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você fez diferente. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Não vou entrar em nenhum detalhe, isso, aquilo. Eu quero só falar algo, fechar aqui num pacotinho com você. Estamos falando de um Senhor que Ele é capaz de realizar milagres num tempo. Ele é capaz de realizar milagres fora do espaço. Eu estou aqui, então Deus... Não. Ele age independentemente do lugar, do espaço onde você e eu estivermos. E Ele é o Senhor do tempo. Quando existe uma necessidade, qual a necessidade? Acabou o vinho. O que eles precisavam? De mais vinho. Então, para mais vinho, eu preciso comprar mais vinho. Será que o noivo ou a noiva, será que eles tinham condições de comprar mais vinho? Você tem condições de satisfazer ou suprir a sua necessidade hoje? Às vezes não. Vamos alongar mais um pouco. Demanda um tempo, então até saber onde está vendendo, até comprar e até trazer uma quantidade. Nós não estamos falando de 3, 4 garrafas de vinho. Aqui fala, né, 500 a 600 litros. Está falando de preço, uma quantidade muito alta, um valor muito significativo, que talvez os noivos não tivessem condições. E estamos falando de quem tem condição de entregar agora, durante a festa, tudo isso. Talvez você olhe a sua casa hoje e fale, eu tenho necessidade. E para que essa necessidade seja suprida, eu preciso de muito dinheiro, porque o que são 5 pães e 2 peixes? Não serve para nada. Eu tenho no bolso aqui 50 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais, para suprir essa necessidade. Está muito longe, está muito distante. E ainda que eu tivesse condições, quando? Demandaria muito tempo. E aí entra o Senhor, que é o dono do tempo e do espaço. É o Senhor que provê, o Senhor que está controlando todas as coisas, o Senhor que está ali presente, porque Jesus estava presente. E Jesus, meu irmão, você que é crente, que é cristão em Cristo, uma redundância, cristão em Cristo, Deus está presente na sua vida. E Ele se importa sim com a sua necessidade. Ele se importa sim com a situação que você está passando hoje. E Ele deseja manifestar milagre na sua vida. Pastor, então o que eu preciso fazer? O que eles tinham na mão para oferecer, para entregar para o Senhor? Eles partiram ali de uma obediência. E o que é obediência para mim hoje? Obediência para mim é a prática da fé. Porque eu acredito, eu obedeço. Porque eu acredito, porque eu creio, porque eu confio, porque eu tenho fé, eu coloco em prática. O que vocês têm? Eu tenho 5, 6 jarros de água.
Bacana. Enche eles de água. Então encheram de água. E ali nesse período curto, o período curto entre eles obedecerem, o vinho sair daquele jarro nas mãos, colocar numa taça nas mãos do mestre Sala e chegar até o noivo, houve um grande milagre. Pastor, como é que o milagre vai acontecer? Eu não faço nem ideia. Eu sei que Jesus, ele é capaz de realizar milagres nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus age em favor das nossas vidas. Existia um problema, eles não tinham vinho, a festa iria acabar. Talvez os noivos, os convidados ali falariam mal daquela festa, os noivos seriam envergonhados. E Deus não quer que você e eu sejamos envergonhados. Pastor, então o que eu preciso fazer? Eu preciso crer que Ele é capaz de realizar um milagre baseado naquilo que eu já tenho. Eu falei esses dias atrás, assim, Deus realizou algo na minha vida, na vida da Thelma. Eu acho que para eu realizar isso, para que esse milagre acontecesse, eu cheguei a pensar, demora muito, é muito dinheiro e eu, quer saber de uma coisa? Não vou nem pensar nisso. E Deus operou tudo isso em 10 dias. Assim, pastor, naquilo que eu já tinha, nos meus 5 pães e nos 2 peixes, naquele recurso que estava na minha mão. Eles tinham um recurso gratuito, água. O que nós temos que Deus, eu não sei, meu irmão, o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, o que Ele deseja que você faça, no sentido de acreditar que Ele é capaz de realizar isso, eu não sei. Mas Espírito Santo, fale com Ele. O que você quer ou requer da minha vida? Nós não estamos falando de troca. Então eu vou te dar e você vai fazer. Eu estou falando de, eu vou colocar essa vasilha vazia nas tuas mãos. E o Senhor é capaz de encher essas vasilhas vazias. Até quanto? Até transbordar, até eu não ter mais vasilhas vazias. Até toda a minha necessidade ser suprida. Deus é capaz de agir dessa forma, porque Ele é um beneficiador. Ele é um agente abençoador. Ele é um agente favorecedor. Ele pode realizar esse milagre na sua vida, sim. No meio dessa pandemia, meu amigo, pensa uma oportunidade fantástica para Deus agir em favor da sua vida. Então somente você e eu precisamos acreditar que Ele pode. Porque Ele acredita que Ele pode. Ele tem certeza que Ele é capaz. Eu preciso ter certeza que Ele tem certeza que Ele é capaz. Pastor, ficou meio esquisito. Você crê que eu posso fazer esse milagre? Jesus um dia perguntou para um pai de um filho que estava ali endemoniado. Ele falou assim, e Jesus falou assim, se eu posso? Ele falou assim, tudo é possível àquele que crê. Eu sou aquele quem crê que tudo é possível. Deus não espera que você creia que tudo é possível. Deus espera que você creia que para Ele tudo é possível. Que Ele acredita que para Ele tudo é possível. Ele quer que você olhe com os olhos dele, Ele quer que você enxergue com o olhar dele, Ele quer que você veja o plano mais aberto com o olhar dele, com a visão dele. Você está entendendo aonde que Deus quer nos levar? O benefício de um Deus conosco, de um Emanuel, um Deus presente, um Deus real nas nossas vidas. Mais 2 textos. A Bíblia fala de um centurião. O centurião, ele era um capitão do exército romano que tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade. E teve um dia que esse centurião, camarada, devia ser um cara bacana, bom, para os seus funcionários, para os seus subalternos, ele ficou sabendo que um dos seus funcionários encarregados ali estava, paralítico, sofrendo demais, estava triste demais, com muita dor. E aí ele ouviu falar de Jesus. Centurião romano, então ele não era judeu, ele não era hebreu. Ele não estava debaixo de uma lei mosaica. Ele não estava debaixo daquele lugar que você quer ser abençoado, então você precisa fazer algo. Não, ele só sabia de Jesus, o que Jesus estava fazendo. Você é quem? Em qual lugar que você está? Você está nesse lugar também? Você está vivendo sem lei? Sem lei no sentido de tentar obedecer ou colocar em prática a lei com o propósito de ser justificado e de ser abençoado e favorecido. Aí não é nem favorecido, é recompensado por Deus.
Esse centurião, ele tinha um problema. E ele sabia que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo, que Jesus era bacana, que Jesus realizava milagres. E aí ele vai até Jesus. E quando ele chega, Jesus, meu servo está sofrendo horrivelmente lá em casa. Jesus falou assim, eu vou lá. Ele fala, não precisa não, moço. Eu te conheço. Eu tenho ouvido falar a teu respeito. Mateus capítulo 8, a partir do 5. Diz, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Senhor, o meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ele falou, não precisa não. Ao que respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de receber-te sob meu teto, mas dize apenas uma palavra tua basta, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a um vai, ele vai, e a outro vem, e ai dele se ele não vier. Ordeno o meu servo, faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, moço, com toda certeza eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Finalzinho, último versículo. Então Jesus disse ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o Senhor do tempo e do espaço, naquela mesma hora, naquela oração, naquele desejo, naquele clamor, naquele pedido, o servo que não estava naquele lugar foi completamente curado. O que diz esse texto? Existia uma necessidade em outro lugar. Uma outra pessoa precisaria ser alcançada pelo benefício do amor de Deus. Não estavam debaixo da lei. Quando Jesus fala, grande fé, essa tua, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. E muitos veem só um lado da moeda, o lado da moeda fala, porque ele sabia de autoridade. Ele sabia mandar, ele sabia obedecer. Então essa é a grande fé que esse centurião tinha. Então, só que o seguinte, a grande fé que ele tinha, posso até analisar dessa forma, mas a fé que ele tinha estava baseada não no que ele tinha que fazer segundo a lei, mas baseada única e exclusivamente em Cristo, no que Cristo estava fazendo, no que Cristo estava realizando. Como é que a fé vem? Romanos 10, 17. Ora, como consequência, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, vem ouvir a pregação do Evangelho, e o Evangelho vem pela palavra de Cristo. Esse centurião, apesar de não ser evangélico, contextualizando, ele era um homem que acreditava em Jesus, que acreditava em Cristo, estava ouvindo a respeito de Cristo. No texto paralelo em Lucas fala que ele estava ouvindo a respeito do que Jesus estava fazendo. A grande fé desse homem estava atrelada, não porque ele sabia de autoridade, de vai e vem, mas porque ele sabia quem era Cristo. E quando ele soube quem era Cristo, ele aplicou na vida dele. E Jesus falou assim, eu vou lá. Ele falou, não precisa, eu sei que você é o Senhor do tempo, o Senhor age agora, e o Senhor é o Senhor do espaço. O Senhor pode agir até na onde o meu servo está. Quem somos nós? Cremos como esse centurião? O que é crer como centurião, pastor? Não estar sujeito à lei no sentido de que eu preciso cumprir ou obedecer à lei com o propósito de ser recompensado. Não, eu creio única e exclusivamente em Jesus. Ele cumpriu a lei por mim, é Ele quem me justifica, e eu me tornei agora qualificado para ser tremendamente abençoado, exclusivamente por aquilo que eu creio que Jesus já fez por mim, para mim, e é suficiente. Eu creio que Jesus, Ele age no tempo, e eu creio que Jesus age no espaço. Se Jesus estivesse presente aqui e agora, aí as coisas seriam diferentes. Ele está presente aqui e agora, aqui onde eu estou e aonde você está. Jesus, Ele é real, Ele é vivo, Ele é eficaz e suficiente na sua vida da mesma forma que era antigamente. Eu ouso a dizer que hoje nós temos um benefício maior ainda. Que se Jesus estivesse lá em Jerusalém, por exemplo, para eu ser abençoado, eu precisaria ir a Jerusalém. E hoje Jerusalém veio a mim.
Cristo veio em mim. Eis que estou convosco todos os dias, até o último dia da sua vida eu estou com você, Marcelo. E eu posso agir em benefício da tua vida, Marcelo, porque eu sou bom e eu quero manifestar a minha bondade sobre a tua vida. Uau! Você entende isso dessa forma? E eu tanto acredito nisso, porque eu aprendi isso com Joseph Prince a respeito dessa fé tão grande, que foram duas únicas pessoas que falaram a respeito, que Jesus ficou, assim, admirado da fé. Foi o centurião romano e foi uma mulher cananeia. Em outra tradução fala que ela era grega. Olha o que diz esse texto a respeito dessa mulher. E eis que uma mulher, Mateus capítulo 15, eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, da mesma forma que ele falou para o centurião romano: rapaz, eu nunca vi uma fé igual a essa. Grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, porque ele é o Senhor do tempo e do espaço, no exato momento ele agiu e a sua filha ficou completamente sã. Um Deus que ouviu, um Deus que atendeu, um Deus que agiu, um Deus que respondeu, um Deus que fez um milagre naquele tempo, naquela hora, num outro lugar. Esse texto é interessante, né? Jesus, ele chega no lugar, uma mulher cananeia, então ela não era hebreia, ela não estava debaixo da lei. Assim como o centurião romano, essa mulher era grega, era ciro-fenícia. Ela não era judia, ela não era hebreia, ela não estava sujeita à lei de Deus, no sentido de que eu preciso obedecer plenamente para eu ser abençoada. Não, ela sabia quem era Jesus. Por ela ter recorrido a Jesus, ela tinha ouvido do que Jesus estava fazendo. E talvez assim, ele está curando, está libertando, está fazendo milagres em quem? Na vida de todas as pessoas, sejam hebreus, sejam gregos, sejam romanos. Eu estou ouvindo dizer aí que ele está fazendo e acontecendo. Então, quem sabe, eu vou lá falar com ele. Quem sabe eu posso ser favorecido, porque recompensada, eu não estou fazendo nada para merecer. Mas eu posso ser agraciado, um favor que eu não mereço, posso ser abençoada, receber uma bênção do Senhor, eu posso ser favorecido, um favor de Deus na minha vida. Ela foi, e quando ela chega, ela fala com Jesus, fala: minha filha, lá em casa ela está horrivelmente, terrivelmente endemoniada. E Jesus fala: não vim aqui para vocês, não vim aqui para os gentios, não vim em primeiro lugar eu vim em primeiro lugar para os judeus. E ela chega e Jesus fala assim: eu não vou, desperdiçar o meu alimento, igual às vezes o dono está comendo ali, ele tira do alimento dele e dá para o cachorrinho. Ele fala: não, vou fazer isso não. Eu vim aqui para alimentar o meu povo, os meus filhos, as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher, ela tem uma atitude, ela fala assim: então, Jesus, mas eu sei que até as migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorrinhos de estimação, eles comem. Eu digo que eu estava lendo esse texto que eu achei engraçado, porque eu e a Thelma moramos perto do Binho da Verônica e do João Lucas, e eles têm um cachorrinho petitinho chamado Sherman. E o Sherman de vez em quando vai lá em casa. A gente fala que é a casa de férias ou a casa de campo do Sherman. Ele vai lá, passa ali algumas horas divertindo e nos divertindo. E é bacana que assim, ai de mim, quando eu estiver comendo, se cair alguma comida do meu prato, ou do meu garfo, ou da minha boca, ele pega. Ele come as migalhas. O que essa mulher estava... Jesus, se eles não estiverem comendo, se eles estiverem
a palavra que eu quero usar, se eles não estiverem te recebendo, se eles não estiverem te reconhecendo, se eles não estiverem aproveitando o que você veio para oferecer para eles, qualquer coisa que cair dessa mesa, qualquer coisa que vier das tuas mãos, que cair, que eles não aproveitarem, que eles não quiserem, que talvez até por um descuido, por não reconhecerem o Senhor, o que cair já me serve, eu sei quem é você. Tanto é que ela chamou ele de Senhor, Filho de Davi. Eu sei quem é você. Você é o Cristo. Eu sei o que você veio fazer. Ainda que as ovelhas perdidas de Israel não estejam se alimentando de você, por não o reconhecerem, eu reconheço quem é você. Uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, uma mulher que não era hebreia, que não vivia debaixo do caixote da lei. Essa mulher, Deus a chama de grande é a tua fé. O centurião romano, grande é a tua fé. Uma mulher cananeia, grande é a tua fé. Baseado em quê? Você não está aqui. Você não está aqui colocando nas minhas mãos, você não está aqui para ser recompensado. Você não está aqui, centurião, para ser recompensado, eu sei disso. Essa mulher, eu sei que você não está aqui para ser recompensada. Você está aqui para ser favorecida. Meu irmão, no meio de uma pandemia, de uma bagunça dessa, de um caos desse, você está chegando na presença de Deus para receber uma recompensa? Você está chegando na presença de Deus para receber um pagamento daquilo que você tem feito diante dEle? Ou você está chegando na presença dEle com o propósito, com o desejo de ser favorecido, agraciado, beneficiado? Um Deus que age em benefício, Deus não age em recompensa, Ele age em benefício. Se for recompensa, é pela nossa fé nele, não pelas nossas obras diante dele, mas simplesmente pela nossa fé no que Ele já fez. Isso é ser favorecido, agraciado, aí sim uma recompensa de fé. Não uma recompensa de obras, mas uma recompensa de fé naquilo que Ele já fez e que você acredita que é suficiente. Jesus, depois de ouvir essas palavras, falou assim: moça, tua fé, de tirar o chapéu, pode ir embora, tua filha está curada. E a Bíblia fala que quando ela chegou em casa, ela viu que a filha estava curada. Um Deus que age no tempo e que age no espaço. Você e eu precisamos crer dessa mesma forma. Ele é poderoso para agir no tempo, para agir no espaço. Independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, Ele é capaz, Ele é suficiente para agir nesse tempo agora, e Deus pode realizar um milagre na sua vida agora, instantaneamente, como eu já vi acontecendo, como pode ser num tempo um pouco mais para frente, um tempo futuro, mas Ele age no tempo e Ele age no espaço. Amém, meu irmão? É desse barulho que eu sinto falta, o barulho do amém, o barulho do glória a Deus. Daqui a semana que vem nós já vamos estar aqui de novo, escutando esses barulhos aqui dentro da igreja. Barulhos celestiais, barulhos santos, barulhos divinos. Amém, meu irmão? Barulho de quem está acompanhando, está falando: pastor, estamos juntos nesse trem aí. Acredito desse jeito, e do jeito que eu acredito, como que ele disse aqui? Seja feito conforme você quer, seja feito conforme você diz. Eu creio que Jesus é capaz de realizar isso. Baseado em quê? Baseado em quem Ele é, baseado no que Ele fez, baseado na morte e na ressurreição dEle. Eu creio que Ele é capaz de realizar grandes coisas na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? E para a gente fechar, respeito de dinheiro, talvez, pastor, não tem recurso, estou com falta, está difícil, está complicado. Eu sei que você talvez esteja passando, já passei, né? Como eu falei esses dias aqui na igreja, lembro de uma frase do, né, o pastor Célio falou assim: não está bolinho não, né? Tem umas situações aí, e passamos por situações assim. Jesus um dia estava em casa, ele e Pedro, chegaram os cobradores de impostos e falaram assim: e aí? Cadê o teu mestre aí? Precisa pagar o imposto do templo. Vamos ler esse texto juntos aqui. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro.
Mas quando ele entrou em casa, Jesus antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual que é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu. Então, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não vos escandalizemos, não os escandalizemos, Pedro, você que é um pescador, vai pescar, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Amém? Acho bacana esse texto, pois que eu entendi. Esse texto fala, Jesus com Pedro ali, vem os cobradores, e aí, quem que tem que pagar imposto? O teu mestre paga imposto? Porque todo mundo tem que pagar imposto. Ele falou, paga. E aí quando Pedro entra em casa, Jesus já antecipa e fala assim, deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Os reis cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos servos? E aí Pedro fala, dos filhos. Jesus fala, você está certo. Então os servos, né, os cidadãos comuns estão isentos de pagar imposto ou tributo, ok? Ok. Mas aí Jesus fala, mas vamos fazer uma coisa, para que eles não se escandalizem conosco, para que a nossa obra, né, o nosso ministério terreno aqui continue bacana, vamos pagar esse imposto? Você vai lá no mar, né, no chamado Mar da Galileia, que era um grande lago, e você vai lá e o primeiro peixe que você pegar, você fisgar, põe ele no barco. Na hora que você colocar ele no barco, você abre a boca dele e ali tem uma moeda. E essa moeda, ela é suficiente para pagar o imposto meu e o imposto devido a você. Ok? E a Bíblia fala que quando Pedro foi lá, pegou, e foi exatamente o que aconteceu. Deixa eu dizer algo que Deus me ensinou lá atrás. Quando às vezes nós não temos, né, recursos suficientes, suprimento necessário para as nossas vidas, não tem condição, não dou conta, quais são às vezes as nossas reações, as nossas atitudes? E aí eu corro dali, busco aqui, faço isso, faço aquilo. Um dia lá atrás Deus falou comigo a respeito disso. Deus pega Pedro, como é que Deus supriu essa necessidade? Ele chama Pedro, que é um pescador, e fala para Pedro fazer o quê? Fazer uma mesa para ele vender? Não. Fala para Pedro fazer algo que estava fora do alcance dele, ou fora da habilidade dele, fora daquilo que ele tinha sido capacitado por Deus, treinado? Não. Ele fala para Pedro, pescador, vai pescar. Deus está falando para mim e para você hoje. Você é o que, Marcelo? Você é um pescador de almas. Você é um pastor. Você é um pregador do meu evangelho. Então vai pregar o evangelho. Eu te capacitei para quê? Eu dotei a sua vida com dons e um chamado para quê? Para pregar a palavra. Então o recurso necessário para você não escandalizar ninguém aqui nessa terra, para você ter uma conduta correta, moral e civilmente falando nessa terra, está no chamado e no dom que eu te dei. Te dei um chamado e um dom que te qualifica a esse chamado. Então vai pregar o evangelho e faça tudo direitinho, pregue o evangelho, né? Pague impostos, mantenha a igreja saudável, sem escandalizar ninguém, baseado no chamado que eu te dei. Ok? Você está entendendo? Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua capacidade? Qual é o talento que Deus te deu? Tem gente que trabalha num emprego 6 meses, depois 2 meses no outro, depois 1 ano no outro, e fica pulando para lá e para cá e nunca sossega. Porque Deus não supre, Deus isso e Deus aquilo. Eu creio nesse versículo aqui, eu creio nessa palavra, que Deus ele vai suprir as minhas necessidades naquilo que Ele me dotou, me capacitou a realizar. Deus tem feito isso na minha vida, graças a Deus até hoje, e eu creio em nome de Jesus que será até o último dia. O recurso que Deus tem me dado, não tem, ou eu faço tudo o que eu quero, eu tenho tudo que eu quero, não. Entenda essa palavra. Pedro, vamos pagar o imposto para que nós não sejamos escandalizados, para que essa obra nossa, esse ministério nosso, a nossa conduta não seja moralmente denegrida.
As pessoas às vezes confundem também, então Deus vai fazer, eu vou andar de Ferrari, uma de cada cor, helicóptero, fazenda. Pode ser que isso até aconteça, mas o grande propósito de Deus é que você e eu saibamos que somos peregrinos em terra estranha, que não estamos aqui para fazer e realizar e sermos e termos tudo que nós sempre, a nossa alma corrompida que não nasceu de novo, os nossos pensamentos e caminhos que são distantes e diferentes dos caminhos e pensamentos do Senhor, que sejam todos eles satisfeitos. Quando fala que não vamos escandalizá-los e também não sejamos escandalizados, é assim, vamos manter a nossa conduta, o nosso chamado, o nosso ministério, Pedro, aqui de uma forma exemplar. O que é para César, dê a César, o que é de Deus, dê a Deus. Honre os seus compromissos. E que jeito que eu vou honrar os meus compromissos, pastor? Deus é capaz de suprir através do seu chamado. Deus é capaz de suprir através do seu trabalho, através daquilo que Ele te deu capacidade para realizar nessa terra. Você está entendendo, meu irmão? E o que eu acho tão interessante nisso é que quantas vezes Pedro, talvez, quantos milhares de peixes Pedro já pescou e nunca tinha acontecido isso, mas agora vai acontecer algo sobrenatural na vida de Pedro. Talvez Deus esteja querendo manifestar o sobrenatural no teu chamado, na tua vida, na tua profissão. É algo que você vai falar, uau, o que é isso? Eu nunca vi, eu já pesquei, já fisguei dezenas de milhares de peixes. Mas esse aqui, por causa de uma palavra de Deus, esse é diferente. Esse peixe tem uma moeda dentro da boca, e uma moeda que é capaz de suprir a minha necessidade e a necessidade do outro. Você está ligado aí, meu irmão, no que Deus Ele deseja e Ele é capaz de realizar? O Deus do Senhor e do tempo agiu lá no peixe. Naquele horário Ele falou assim: peixe, faz isso, pega essa coisa, e você vai correr atrás de uma isca. Pedro está chegando aí, na hora que ele chegar, você morde essa isca, você vai ser um instrumento, e Pedro terá uma grande experiência. Eu sempre estou atrás de grandes experiências com o Senhor. Eu sempre estou buscando o quê? Ter encontros com Deus, que eu saia dali e fale: caraca, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Isso, como diz o meu irmão Francis, é Deus purinho. É Deus manifestando, é Deus agindo em favor da minha vida. Os filhos precisam pagar imposto no templo? Não, eu sou o filho de Deus. Jesus falando, eu sou o príncipe desse rei, eu sou o rei desse reinado, eu não precisaria pagar, mas para eu ter uma conduta aprovada, eu vou pagar. E com Pedro, quando eu era criança, né, aquele negócio do pai fazer um milagre, apareceu uma moeda no teu ouvido, Jesus poderia simplesmente: aqui Pedro, paga. Mas de onde surgiu o dinheiro? Ou senão, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele queria que Pedro tivesse uma experiência. Deus deseja que você tenha uma experiência. Deus deseja que você o veja, o conheça e o reconheça de formas distintas. Eu falo que às vezes eu vejo Deus operando, eu falo: não, eu nunca tinha visto Deus assim. Nunca tinha visto a manifestação de Deus nessa área, dessa forma. E isso traz o quê? Isso aumenta os meus cases diante de Deus. Isso aumenta o meu portfólio diante de Deus. Isso aumenta o que é a minha fé diante de Deus, porque quando eu talvez encontrar com uma pessoa, eu falo assim: o que você está passando, eu já vi pessoas passando, ou eu mesmo cheguei a passar, e eu vi Deus operando de uma forma singular, maravilhosa, fantástica na vida dessa pessoa ou na minha vida. Então, meu irmão, tão somente creia e vamos ver Deus agindo. Amém? Um Deus que é Senhor do tempo, um Deus que é Senhor do espaço. E para finalizarmos, pastor, mas Deus, o que está faltando para mim e para você? Será que Deus Ele iria requerer algo de mim? Uma fé? Requerer algo de você? Fé. Sem que essa fé fosse plausível, possível, alcançável. Como eu disse lá atrás, Romanos 10:17, Paulo fala assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo.
Será que Cristo já veio, meu irmão? Será que essa verdade, essa cura, e quando falo de cura, fala de solução para todos os males e dilemas? Olha o que diz lá em Salmos. Salmo 107, 19. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E como que eles foram libertos de suas tribulações? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Pergunto para você, o que está te matando, meu irmão? O que está acabando com a sua vida? O que você está aí às vezes, e agora como é que eu faço? Já foi enviado. O enviado já foi lançado para a sua vida, já foi disponibilizado. O que você e eu precisamos é saber o que Ele fez, quem Ele é. E o que Ele requer de mim? Ele requer uma obediência, não, Ele requer fé. A tua fé, grande a tua fé, seja feito conforme a tua fé. E aí o Deus que é o Senhor do tempo, o Senhor do espaço, Ele vem e se manifesta de uma forma grandiosa, de uma forma que você fala, nunca tinha visto Deus agir desse jeito. A palavra já foi enviada, agora a questão, você já recebeu a palavra. A pergunta que eu faço para você é você tem reenviado essa palavra? Você tem sido um repetidor dessa palavra? Lá em casa existe um aparelhinho que chama repetidor de internet. São 2 andares, então na parte de baixo fica o sinal principal, um modem, e na parte de cima existe um repetidor da internet. Esse repetidor, o que ele recebe o sinal e amplifica. Ele recebe e repete, ele recebe e torna mais claro, mais nítido, todo mundo que estiver no andar de cima vai receber esse sinal, porque ele é um amplificador, ele é um repetidor. Você e eu precisamos amplificar esse sinal, amplificar esse sinal que recebemos do Senhor, essa vida que recebemos do Senhor, repetir essa vida, declarar essa vida, falar daquilo que nós recebemos. Isaías 55, olha o que diz esse texto, gosto demais desse texto. Isaías 55, 10 diz que como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para o que deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você está entendendo? Então ali fala que uma palavra, lembra, a palavra já foi enviada, agora ela chegou até mim, agora eu preciso reenviá-la, eu preciso redirecioná-la, eu preciso apontá-la novamente. O que precisa, qual área da sua vida precisa ser sarada, curada antes que morra? Pastor, é a minha vida financeira, então eu vou declarar que o meu Senhor é o dono do ouro e da prata, que o meu Senhor, Ele foi capaz de se empobrecer para me enriquecer. Eu vou declarar que eu sou enriquecido, eu sou favorecido pelos milagres financeiros e minha vida é próspera em nome de Jesus. Eu estou recebendo, eu recebi essa palavra e agora eu vou redirecioná-la. Eu vou apontá-la, eu vou repetir essa palavra e eu serei beneficiado. A palavra não voltará vazia, para ela voltar, ela precisa antes sair. Assim como a chuva, existe um propósito da chuva e da neve. Elas saem da nuvem, vêm para a terra, rega a terra e fecunda a terra e faz brotar a semente, e quem plantou ali, ele vai receber os frutos daquela semeadura. Ele fala assim também a palavra. Ela tem um propósito. Ela foi enviada para curar. Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o verbo. A palavra foi enviada. Ela foi enviada com o propósito de curar. Ela foi enviada com o propósito de libertar, de sarar, de prosperar, de restaurar, de salvar. Ela foi enviada com esse propósito. Ela não vai voltar vazia, desde que ela saia. Para ela voltar, ela precisa sair. Então Deus está falando comigo e com você hoje. Repita a palavra. Confessar, né? Vamos confessar a palavra, é repetir a palavra, é concordar com a palavra, é declarar o que Jesus já fez e que você te tornou. E essa palavra, ela não voltará vazia, ela vai acontecer na sua vida, meu irmão. Pastor, mas está demorando, ei. Aguenta a mão. Pode ser instantaneamente, como pode demorar mais um tempo. Na nossa ótica,
No nosso tempo cronos, pode ser que esteja demorando, mas eu tenho certeza que no kairos de Deus, no tempo perfeito e oportuno de Deus, aquele era o tempo. A Bíblia diz que Jesus, no tempo oportuno, ele foi enviado. Poderia ter sido antes, no meu tempo, mas foi aquele tempo era o tempo oportuno. Aquele tempo era o tempo determinado por Deus. Deus tem algo para a sua vida, meu irmão. Essa pandemia, em nome de Jesus, está acabando. A vacinação está avançando. E daqui a um tempo isso, meu irmão, nós vamos olhar para trás e falar: puxa vida, o ano de 2020 e o de 21 foram anos terríveis, mas graças a Deus hoje temos uma vida normal. Temos uma vida, hoje voltou aos trilhos. E eu tive experiências com Cristo. Eu vi manifestações de Deus naquele tempo fantásticas. Pedro viu manifestações, Paulo experimentou manifestações do Senhor, Aquela mulher cananeia, o centurião romano, a mulher com fluxo de sangue. Quantas manifestações, intervenções, interferências divinas você e eu já tivemos, meu irmão. Olha para trás. Eu já vi Deus operando coisas fantásticas. E Ele não mudou. O dono do ouro e da prata, o Senhor do tempo e do espaço, o eu sou continua o mesmo hoje. E amanhã Ele será, não, amanhã eu sou. E na terça-feira eu sou. E na quarta-feira eu sou. Eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente. Ele não muda. Ele deseja realizar maravilhas e milagres na sua vida. Então somente creia. Coloque nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir em favor da sua vida, te beneficiar. Amém? Feche os seus olhos, onde você está, na sua casa. Eu creio nesse Deus que age, nesse Deus que é o Deus do tempo, esse Deus que é o Deus do espaço e do lugar, e que nesse exato momento Ele está agindo em favor da sua vida. Ele está favorecendo a sua vida. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Ainda que você não sinta, Deus está trabalhando em favor da sua vida. Em nome de Jesus, todas as suas necessidades, todos os seus anseios de Deus, todos os planos de Deus que se concretizem, que se manifestem, que você e eu tenhamos experiências fantásticas com o Senhor, que você e eu venhamos crer como o centurião romano creu, como essa mulher cananeia creu, como Paulo creu, como Pedro creu, que você e eu venhamos crer num Deus que é capaz de fazer além de tudo que pedimos, de tudo que pensamos, um Deus que não precisa estar presente, mas a minha fé precisa estar presente, um Deus que não requer as minhas obras, mas Ele requer tão simplesmente a minha fé na obra dele já consumada. Em nome de Jesus, que na sua vida hajam manifestações gloriosas, maravilhosas sobre a tua vida, na tua vida financeira, que hajam maravilhas, milagres financeiros, recursos sobrenaturais venham e te alcancem em nome de Jesus. Que a tua vida de saúde física e emocional seja curada e sarada em nome de Jesus nesse exato momento. Que você seja liberto de vícios, você seja liberto de opressões e de cadeias, de maus pensamentos, de noites de pesadelo. Que Deus te traga sonhos dele, desejos dele sobre a tua vida, que você experimente coisas maravilhosas vindas das mãos do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus por esse Cristo que é o dono do ouro, que é o dono da prata, esse Cristo que é o Senhor de todas as coisas, esse Cristo que é o Senhor do tempo e age em todos os espaços e lugares em o nome dEle, segundo o poder dEle, segundo o nome dEle, segundo o sangue dEle. Amém e amém. Se você ainda não recebeu esse Cristo da sua vida, simplesmente fale agora, receba-o. Pastor, falar o quê? Por isso eu sempre, eu sou um repetidor de Paulo. Paulo disse o quê? Cada um fale com a sua própria boca, confesse Jesus com a sua boca e creia no seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Então eu estou aqui para repetir essa palavra, para confessar, para concordar essa palavra de Paulo para a tua vida, e você confessa aí, você concorda aí, e simplesmente diga assim: Jesus Cristo, eu te recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador.
Eu creio, Jesus, que você nasceu, morreu e está vivo. Eu creio, Jesus, que você já me perdoou e já me justificou. Em nome de Jesus, eu sou o teu filho a partir de agora, e você é o meu pai a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um Deus que nos transporta, que nos liberta, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amado. Amém. Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que coisas maravilhosas acontecerão na sua vida, porque Ele age em todas as coisas com o propósito de te beneficiar. Não se esqueça disso. E para Ele um dia, 1000 anos um dia. Deus é Deus e basta. Amém? Glória a Deus. Mudando a página, mas debaixo dessa mesma graça, dessa mesma unção, você tem contribuído na nossa igreja, você tem investido na nossa igreja, você tem cuidado da nossa igreja. Quando eu estou falando nossa, é porque é nossa. Temos funções aqui, mas a igreja não é do pastor Marcelo. O pastor Marcelo é o pastor desta igreja. Eu sou um mordomo, um administrador de Deus aqui, mas essa é a nossa igreja. Eu espero que você tenha esse mesmo cuidado com a nossa igreja. Essa semana foi interessante, recebemos ofertas dos Estados Unidos, oferta da Itália, oferta de lugares que pessoas que não estão sentadas aqui nem nos cultos presenciais, mas estão sentadas diante do Senhor, recebendo e participando, assim como você está nesse momento. Então que você seja uma pessoa, como eu sempre coloco, né, essa arte aqui, falando sobre generosidade, liberdade e proporcionalidade. Que você se sinta, né, uma pessoa, sinta que essa igreja faça parte da sua vida. Que essa igreja, você também precisa cuidar dela. E nessa área, nesse tempo de pandemia, né, disse a vocês, não tem sido dias fáceis aqui até para a nossa igreja financeiramente. Mas eu conto com a sua contribuição, eu espero no agir de Deus através da sua vida. Minha fé, minha expectativa sempre está em Deus. Ele é o autor, Ele é aquele que prospera, aquele que manifesta. Talvez você seja um instrumento de Deus para receber, para transmitir aquilo que Deus deseja realizar nessa igreja. Amém? Seja um investidor, seja um semeador da igreja Sal da Terra aqui em Poços. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, continue prosperando a sua vida. Esse Deus que manifesta milagres, manifesta maravilhas, que você e eu tenhamos experiências marcantes com Ele. Amém? Já vamos finalizar. Logo após aqui nós vamos confessar a palavra agora, porque para ela voltar ela precisa sair, então nós vamos declarar a palavra. E logo quando terminar, lembra da semana passada que eu disse, que eu tinha pedido para que você que estivesse participando da ceia aí na sua casa e eu aqui na igreja, você tirasse uma foto e mandasse para a nossa igreja. Algumas pessoas, né, várias pessoas mandaram, e nós vamos exibir essas fotos aqui. Então assim, quando terminar, né, que eu falar o meu amém aqui, o nosso final vai ser dessa forma. Você assistindo aí, algumas pessoas que mandaram as suas fotos participando da ceia. E já faço o meu, né? Vou repetir o repetidor, convite. A partir da semana que vem, dia 18, culto, 9h30 da manhã, aqui na igreja, e falando sobre o final dos tempos. Pastor, a pandemia faz parte de um sinal? Sim, você vai entender que sim. Estamos então participando, né? Presenciando sinais da iminente volta de Jesus Cristo para nos arrebatar. Amém? Vamos declarar juntos essas verdades. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim.
Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem aqui na igreja. Você que pode, você que não pode, na sua casa. Até lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.